Aê, bora lá, bora lá. Então o tema da live de hoje é: aprenda os principais verbos sem decorar. Como assim, teacher, sem decorar? Você tá maluca? Como assim? Sempre decorei. Real, você não vai precisar mais decorar verbo. Aquela loucura. No inglês tem mais de 400 verbos. Então imagina só você decorando os 400 verbos ali naquela loucura. Não dá, tá? Então hoje você vai aprender como é que você vai aprender todos esses verbos aí. Você não vai precisar dos 400, porque às vezes você nem usa. Eu te garanto que os 400 você não vai nem usar. Mas os principais, é bom você saber, entender e por que você tem que usar cada um deles, tá? Eu lembro que na minha época, né, fazendo inglês, lá já conto essa história, tem um monte de história pra contar da minha época que eu estudava inglês no comecinho, quando eu comecei lá em 2013. Gente, no fim do livro tinha uma lista de verbos, praticamente todos os verbos, e eram 3 colunas. Além desses 400 verbos, tinha as 3 colunas lá das derivações dele. Eu ficava lá escrevendo verbo por verbo pra tentar decorar aquilo ali. Insano, loucura. Mas se você tem tempo, tá tranquilão em casa, sem nada pra fazer, pode fica tranquilinho lá com suas listas de verbos, mas eu te garanto que não vai ser eficiente. Então, bora ver como é que vai funcionar isso daí. Gente, como é que vai ser a dinâmica, então? A dinâmica da live de hoje, a gente vai usar a técnica Triple A. A primeira live que eu fiz, eu falei sobre essa técnica. É uma técnica que você vai utilizar a análise, você vai aprender e você vai aplicar. Durante essa live aqui de hoje, eu vou explicando pra você como é que você vai fazer direitinho pra aplicar essa técnica e não vai precisar decorar os verbos, tá? Bora lá. E ó, quem fica até o final dessa live vai ter um presentão aí, tá bom? Vai ter um presentão que você vai ver, ser sensacional. Então fica até o final que eu vou te mostrar o que é isso. Você vai falar, putz, valeu a pena, realmente a teacher tem razão. Bora! Deixa eu abrir aqui o comentário pra saber se tá tudo certo com vocês. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Ok por aí? Falem pra mim se tá tudo certo. Deixa eu ver a galera aqui que entrou também. Estão me ouvindo, gente? Manda um joia, assim. Fala aí pra mim se estão me ouvindo direitinho, pra gente já começar pra eu começar a passar aqui o slide, tá? Estão me ouvindo? Não, Mr. Leão, 90% de descontos nas aulas, olha lá. Ih, tá me ouvindo, então. Falou do desconto da aula é porque tá me ouvindo, né? Tá, beleza, vambora, tudo certo. Então, bora aqui pro slide. Eu sou meio perdidinha nessas coisas aqui, ó. Vou compartilhar aqui um slide com vocês. Aqui, ok. Deixa eu fechar aqui o comentário pra não atrapalhar. Clica aí se os comentários ainda estão aparecendo, clica aí na telinha de vocês pra vocês conseguirem ver os slides aí com o overview, tá? Todo ele inteirão. Bora! Prestem atenção, peguem papel e caneta. O slide já deve estar aparecendo aí pra vocês. Gente, vamos começar então a explicar o pronome. O que é o pronome, tá? Antes da gente ver os verbos, a gente precisa passar por esses queridos pronomes. Então, o pronome, eu olhei aqui no dicionário e significa assim, ó, presta atenção, vê se você vai entender. Foca aqui na teacher antes do slide, foca aqui em mim, tá? Pronome no dicionário. Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, aí eu já ia me perder todinha. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar seu nome. Meu amor, quando eu estudava eu não entendia nada. Falei, mas o que é isso? Não tô entendendo. Então, a Teacher K vai simplificar aqui pra você agora. O pronome nada mais é que, quando você quiser falar o nome de uma pessoa, você vai substituir por exemplo, o Davi. Vai falar assim, ai, sabe o Davi? Então, sabe ele? Ele é um pronome. Ai, gente, eu sou um pronome. Eu tô falando aí com você que tá sentadinho aí na beirada da sua cama ou deitadinho aí já no sofá. Você é outro pronome. Isso é um pronome, tá? Não vou entrar com detalhes específicos de gramática porque vocês não precisam entender gramática assim tão técnico que nem eu li agora no dicionário.
senão confunde, é natural e vai bagunçar. Então, o pronome não quero chamar o nome da pessoa, não quero falar o nome da pessoa, eu falo ele, ela, você. E como é que é isso no inglês? Olha só, a gente tem 3 coluninhas aí, ó. A escrita, a pronúncia e o significado dela e a tradução dela. Então, a gente vai aqui na horizontal, tá? Na linha da pipa, aqui assim, ó, deitadinho, isso aí, ó, horizontal. Ai, a pronúncia é como se você fosse receber um beliscão, sabe? Você fala, ai, é isso, a pronúncia é isso, ai, ai. E o significado, eu. You, sabe aquela série You, do cara malucão lá, psicopata, que seguia a menina? Então, you, traduzido pro português, é o você. A gente vê quando no Netflix aparece lá você, ao invés de you. He, não consigo, tô séria, he. Esse é a pronúncia do he, dele, ele, tá? Ele. She, ou você tem 2 opções, ou pensar em xixi, ou she de sh, tá? She, ela. It, o it, gente, o it é meio diferentão, o it é coisas. Ai, teacher, como assim coisas? Por exemplo, tudo menos pessoa, um objeto, copo, it. Cartão, it. Tudo menos pessoa. Ah, e cachorro. Cachorro é it? Exceto quando você... Por exemplo, eu tenho uma cachorra bela, maravilhosa, linda, fofa. Vocês devem conhecer, devem ter visto já por aí. Esses dias eu postei uns stories, postei uma fotinho, um videozinho com ela no feed. A Bela eu chamo de She, porque é um amor da minha vida. Não vivo sem, então é She. Eu trato como ela. Só que sempre quando você vê um cachorrinho na rua que você não tem apreço, né? Assim, não é uma coisa que você ama, tal, é it, tá? E you, a teacher errou aqui, you de novo. Não, aí é vocês, tá? Então, you pode ser tanto você ou vocês. Como é que eu vou saber? Você vai saber, você vai sentir, você vai na hora do contexto da frase, você vai saber se é você ou vocês, tá? Fica tranquilo, despreocupado, não encana com isso, que a gente vai vendo mais pra frente. We, lembra daquele meme? We! É isso, we. Cara, não tem como errar nessas minhas explicações. Olha só, tá? Presta atenção aí, ó. We é nós. Um português aí mal falado, nós. E they, eles ou elas. They, eu dei um presente pra você. Só que aí, imagina só. Você tem a língua machucada aqui, ó, com uma afta na ponta da língua. Você não consegue falar they, tenta aí, ó, they, porque a língua vai bater entre os dentes, né? Vai bater ali atrás do dente e vai machucar. Então, você tem que falar they, com a língua entre os dentes, pra língua não bater lá atrás no seu dente e não te machucar, mas ainda senão vai doer. Então, treina aí, ó, they. Deus tá vendo você não tentando aí, ó. Tô sentindo que você não tá tentando. Vamos tentar de novo que a gente passa pro próximo slide. They. Beleza? Ótimo. E aí, um detalhe importante. He, she, it, gente, eles são muito enjoados. Por que eles são enjoados? Porque eles são diferentões, frescurentos, e eu vou explicar por que no próximo slide. Eles são chatos demais, insuportáveis. Troquei de slide, gente, vai demorar um pouquinho pra vocês, tá? Dependendo de como é que tá a conexão. Entrou aí, ó, agora os verbos. Vamos falar agora de fato sobre os verbos, tá? Deixa eu só abrir aqui. Por hora tá tudo certo? Tá tudo certo? Tem ainda alguma dúvida? A gente vai passar rapidinho nos pronomes só pra vocês entenderem como é que funciona. Tá tudo certo? Tem alguma dúvida sobre os pronomes? Tudo ok? Beleza? Beleza, Fê, obrigada. Tudo ok. Vamos embora pros verbos. Quem são os verbos, né? Os verbos são aquela galera... Deixa eu fechar aqui. Beleza, gente, obrigada. Os verbos são aquela galera lá que você fala assim, ó. Comer, jogar, brincar, tudo com ar, ir, or, tudo, toda palavra que tem esse final e você consegue transformar em vários tempos verbais. Como assim? Por exemplo, correr.
correndo, corri, corro. Isso é um verbo, tá? Você consegue transformar ele em diversas formas. É um multitudo aí. Multitarefas, multicoisas é o verbo. E agora que vem aquela parte do triple A. O que é esse triple A? É aquela técnica que a gente vai usar, tá? A gente vai analisar o verbo, a gente vai aprender ele e a gente vai aplicar. Um outro detalhe aqui importante que eu estava esquecendo, por isso que é bom ter minha colinha aqui, que a teacher tem uma mente, ó, uma mente de elefante. É mente de elefante que fala quando a pessoa não entende muito bem, não decora as coisas? Gente, os verbos que eu vou ensinar aqui agora, eles são os clássicos dos clássicos e são os primordiais para você iniciar qualquer conversação em inglês, tá? Eu vou explicar a estrutura desse verbo e numa aplicação simples de uma frase. Não vou estender para outros tempos verbais. Isso vai ficar para uma próxima live ou um próximo gravo no meu canal lá no YouTube, tá bom? Por quê? Porque vai ficar horas e horas aqui. E a gente vai aprender que nem a criança aprende lá. Ela engatinha para depois correr. Pois é, se você não tem essa estrutura certa, essa base certa no inglês, você não vai conseguir desenvolver o próximo passo, desenvolver os outros tempos verbais, que é no passado, no presente, no futuro. Então aqui agora a gente vai aprender especificamente o presente, tá? A estrutura, a base. Sabendo essa base, cara, você vai voar para os próximos tempos verbais, tá? Até mesmo porque esses mesmos verbos, juntando com umas outras expressões, com umas outras palavrinhas, fazendo uma junção de dois verbos juntos, ela vai ter outro significado, mas a base ainda assim vai dar a mesma, vai ter um sentido ali um pouco parecido, sabe? Então por isso que a base tem que ser bem sólida, beleza? Beleza, bora lá pro triple A. Como que a gente vai analisar isso daí, ó? Vamos analisar esse verbo, é o verbo to have. To have. To have. Pronuncia aí, tá? Não é to have, não, tá? Have, não. Have. Mais sutil. Have. Como é que é a tradução desse verbo? Ele é o verbo ter. É o verbo ter. O verbo ter, cara, todo mundo usa isso. Eu tenho. Você tem. Tá? Vamos aplicar isso numa frase? I, que é o I lá que a gente viu no slide anterior, que é eu. Have a car. I have a car. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro. I have a car. Tá? She has 3 kids. She, que é ela, lembra? She has 3 kids. Olha o 3 do 3, tá? Olha esse TH. Quem não sabe ainda pronunciar esse TH, tem um vídeo lá no meu canal que tem todos os detalhes que eu ensino, som de panela de pressão, som da abelha. Fico lá malucona, mostrando a boca pra vocês como é que funciona os movimentos, tá? Então, she has 3 kids. Mas olha só, lembra que eu falei que o he, she, it são malucões? São doidões, são diferenciados, são enjoados. Vocês podem anotar aí, escrever da forma que você quiser. Mas, olha lá, o has. Não é have, é has. Tem esse Szinho aí, ó. Eles gostam, adoram S. Então, para a maior parte dos verbos, você vai incluir um S, tá? Então, she has 3 kids. E aí, o de baixo, we do not have money. We do not have money. Nós não temos dinheiro. Mas para ficar mais gringo, você vai falar we don't. We don't. E em 99% dos casos, você vai ver esse do not contraído aí embaixo, ó. Don't, tá? We don't have money. Não é money, não, gente. Não é money, mona, não. É money. Money, tá? Todas as vezes que você quiser uma dica aqui, todas as vezes que você quiser colocar alguma informação na negativa, algum verbo na negativa, você vai usar o don't antes do verbo, que nem tá ali no último exemplo. We don't have money. Vai usar esse don't antes, não esquece, tá? Não é we not have money. Tem que ter o don't. Mas qual que é o significado, teacher, de don't? Por que duas palavras para dizer não? Simplesmente o significado dele é não. O do, ele auxilia, ele dá uma ajudadinha ali pro have, porque o have não gosta de ficar tão sozinho. Então, tem que colocar o don't para a negativa, beleza? Beleza, gente. Vamos pro próximo slide aqui. Vou trocar. Vão anotando to think.
O próximo verbo que a gente vai analisar é o verbo to think. Esperar mais um pouquinho. Hoje eu recebi mensagem da galera me perguntando o que é atrás do meu quadro exatamente, enquanto abre o slide. São fotos dos lugares que eu passei. Então depois, antes de encerrar, eu mostro pra vocês se der tempo. Vamos lá pro verbo to think. Analisando ele, to think. Olha essa língua aqui, ó. Think, tá? Não é think, não. Não é think, não é think, é think. To think. Vamos colocar ele aqui, voltando aqui a aprender. Vamos aprender ele aqui, ó. Tem dois significados. Ou achar ou pensar. Pode ver que eles se parecem um pouco. Achar, pensar. Como é que eu vou saber, teacher? Lembra aquela história? Não sei se vocês tiraram carta, já todo mundo aí. Mas, na época que eu tirei carta, o cara falava assim, o rapaz falava assim, ai, Carol, você tem que sentir o carro pra passar a marcha, você tem que sentir o carro vai pedir a marcha. Eu falava, gente, imagina, nunca. Dei um pane aí esses dias no pneu do carro, você acha que ia saber carro sentindo marcha? Pois é, depois com o tempo eu fui realmente percebendo a hora certa de passar a marcha, porque eu sentia e eu via que o carro ia pedia pra passar a marcha. É exatamente no inglês, quando tem duas traduções assim. Vocês sabem, vocês simplesmente sabem por causa do contexto. Então vamos olhar aqui de novo, ó, vamos aplicar isso numa frase. I think so. Isso é uma expressão, tá? Que remete a eu acho que sim. I think so. I think so. Eu acho que sim. O de baixo, então, why? Eu think. Acho so, que sim. Olha só como muitas vezes não dá pra você traduzir ao pé da letra. Tô traduzindo tudo ao pé da letra pra vocês, pra ficar bem clara a informação. Mas procurem não traduzir ao pé da letra, porque muitas vezes tem expressões que não dá pra fazer isso, que tem o I think so. O so é então, mas aqui nessa tradução fica acho que sim, né? Ficou que sim, acho que sim, tá? Então, vamos pro próximo. He thinks a lot about the future. He thinks a lot. Esse a lot aqui, ó, não é a lot, não é a lock. A lot. Não, a lot. A lot. Quase não força o T. About, também o T não força. The future. Então, he thinks. Ou ele. Thinks, pensa. A lot, muito. About, sobre. The future, o futuro. E olha lá, ó, enjoadão, mala, bota um S ali pra ele, tá? Que ele tem que ser o diferenciado. Eu vou repetir isso em todas as lives, gaguejei aqui, ó. As apresentações, pra vocês não esquecerem, porque acabando a live, nas suas próximas lives, próximos estudos com o inglês, se vocês errarem que o he, she, it são diferentões, gente do céu, eu acho vocês onde vocês estiverem, vou descobrir, tá? Então, se liga nisso. Ele é diferentão, bota um S ali. Então, é he thinks a lot about the future. E o último, think of a number. Think of a number. Pra ficar mais gringo, junta o F com A. Gringo adora emendar, né? Think of a number. Think of a number. Pense em um número. Então, vocês reparam que o quê? Esse to, ele ajuda o verbo a virar em ir no final. Porque aqui, ó, é pense. Então, ele sozinho fica pense. Quando coloca o to, aqui, ó, que nem tá escrito no analisa, vira um pensar, achar, tá? Bora pro próximo slide? Deixa eu ver aqui. Esse negócio de ficar trocando é o ó, né, gente? E agora a gente vai pro verbo aqui. Ah, esse verbo, eu adoro esse verbo. Quero tanta coisa na vida e adoro ele. Vamos lá. Já chegou aí. Deixa eu abrir aqui os comentários. Gente, tô falando muito rápido, tá tudo certo, tá tudo bem. Tem dúvida? Vão anotando a dúvida aí de vocês, tá? Estão anotando a dúvida? Tá tudo certo? Respondem aí pra mim. Posso seguir aqui com to want? Ok, Lari, vamos seguir então com to want, com o verbo, próximo verbo. Deixa eu fechar, beleza?
Próximo verbo é o verbo querer, to want. Não é to want. Brasileiro tem uma mania, a gente tem uma mania porque é nosso mesmo, de forçar. Tia, tio, esse T de esse tio que faz barulho, esse tio cantado. Não, em inglês é mais sutil, entendeu? Não força, não sopra tanto assim, então want. Em compensação, ela tem o TH que a gente passa um perrengue pra conseguir falar. Mas want. Sopra um pouquinho mais, tá? To want é o verbo querer. Vamos aplicar numa frase? I want to learn English. I want to learn English. Todo mundo quer o quê? Eu quero aprender inglês. Pra ficar mais gringo, como o gringo gosta de juntar as coisas, ele fala wanna. I wanna learn English. Então, por isso que muitas vezes você vê em música esse wanna, tá? É assim, quase pra eles conseguirem juntar as músicas, as letras e cair tudo certinho na melodia, eles juntam mesmo. Então, fica wanna, tá? I wanna learn English. Então, não precisa mais falar want to, viu? Want to, junta pra wanna. He wants a new car. He wants a new car. He, she, it, diferentões, chatões, frescões, o que? Bota um S aí. Mas também, quando a gente contrai e junta tudo, não precisa botar o S. Aí ele fala, beleza, vai juntar todo mundo, junta aí. Então fica, he want a new car. He want a new car, tá? Ele quer um carro novo. E aí o she, a mesma coisa pro she, que é diferentona, bota um S ali. She wants a chocolate. She wants, não é chocolate, não é chocolate, não sei como fala. É chocolate, tá? Chocolate. She wants a chocolate. Ela quer um chocolate. Beleza? Tá vendo, gente, que entendendo a estrutura do verbo, como é que a gente vai usar ele, fica mais fácil. E aí a ideia é você aplicar para sua vida, colocar frases que você utiliza no dia a dia, tá? Então a estrutura vai ser sempre essa: o pronominho lá, eu, você, ele, ela, o verbo e o restante da frase, o complemento da frase. Sempre vai ser nessa pegada para o presente, algo que está acontecendo que você quer, sabe? Você quer. É aquele momento ali, é o presente que está acontecendo na sua vida aqui agora. Bora pro próximo slide aqui que eu vou trocar. Bora pro próximo aqui. Bora pro verbo to go. Gente, esse verbo to go, ele dá um trabalhinho, tá? Então, depois, mais pra frente, a gente vai ver, numas próximas lives, o destrinchar do go. O go tem vários significados, ele dá pra transformar, é um cara super é uma palavra, é um verbo super versátil. Então, a gente vai ver agora aqui a estrutura inicial dele, a base. É o to go, é o verbo ir. O verbo ir. Então, vamos aplicar numa frase aqui? Como é que ficaria esse verbo aplicando numa frase? A gente vai colocar aqui, ó, no primeiro. I go to work from Monday to Friday. Eu vou para o trabalho de segunda a sexta. I go to work from Monday to Friday. He goes home every day. He goes home every day. Ele vai para casa todos os dias. Que bom, né? Tem que ir para casa. E olha só, he, she, it, diferentão, chatão, mimimi. É o quê? ES. Teacher, por que agora é S, sendo que nos outros verbos era S só? Porque tem uns verbos que são diferentões também, vamos chamar eles assim? Tem uns verbos lá que eles chamaram de verbos irregulares. Vocês já devem ter ouvido falar nesses tais de verbos irregulares. E he, she, it, esses verbos irregulares são tão comuns assim pros outros pronomes, que o he, she, it falou assim, não, peraí, não quero só um S só, eu quero mais, eu quero muito mais. Então, tem verbos que adiciona ES, tem outros verbos que muda completamente para he, she, it, tá? Então, he goes home every day. Nesse caso do verbo go, você vai aumentar um ES, tá? Para he, she, it.
E uma expressão let's go, let's bora, que a gente fala aqui, né? Let's go, vamos, né? Bora. Isso é uma expressão que também não dá pra traduzir ao pé da letra. Ok? Vamos pro próximo verbo. E aí, depois desse verbo, gente, vai ter aquele presentão que eu vou... O presentão que eu vou dar até no final dessa live. Vocês vão falar, caraca, eu não acredito que era assim. Que eu sofri tanto com isso. Não é possível. Bora lá. Bora aqui pro verbo to know. O verbo to know, o verbo saber ou conhecer. Olha só, ó, 2 em 1, hein? Saber ou conhecer. Tem quase o mesmo sentido também, ó. Como é que a gente vai aplicar isso daí numa frase? I don't know. Isso daí, gente, esse I don't know também é uma expressão que você pode, cara, usar muito. Pergunta alguma coisa pra você, não sei. I don't know. Mas, eu tô falando aqui o I don't know, que é a forma mais comum que a gente ouve, né? Mas o real mesmo, como escreve não, a forma como gramatical, a estrutura como ele é feito, como ele é colocado, não sei nem se pode falar assim, I do not know. I do not know. Juntando tudo, contraindo tudo, I don't know. Beleza? Eu não sei. O próximo é she does not know where I live. She does not know where I live. Juntando tudo, she doesn't know where I live. Ela não sabe onde eu moro. Continuando com o he, she, it, que eles são chatões. Olha lá esse does. O que esse does tá fazendo aí, né? Esse does é pra falar que não. Só que ao invés de usar o do, olha lá no primeiro, ó. I do not know. No does, no she, como eles são os diferentes, tem que ser she does not know. She does, tá? Ao invés de usar o do, é does. E outro detalhe, tá vendo que ali, ó, no know, não tem um S? Porque eles amam um S, mas eles não gostam de uma overdose de S. Então o does já roubou a cena total. O does roubou a cena ali do S e o know ficou sem o S. Então, she does not know. She doesn't know. Tá bom? Beleza? Ela não sabe aonde eu moro. E o último, she knows the truth. He knows. He knows the truth. Ele sabe a verdade. He knows the truth. Ele sabe a verdade. Então, recapitulando. Para he, she, it, quando for negar um verbo, doesn't. Quando for fazer uma negação, doesn't. No último lá, podia ser he doesn't know the truth. E aí não esquece de tirar o Szinho ali, tá? E agora, gente, a gente vai pro próximo, que é lá. O presente que eu falei da live. Vocês imaginam o que é? Eu vou parar aqui de compartilhar e antes saber com vocês se tá tudo certo, se tem alguma dúvida antes pra gente ir pro próximo passo. Não é o desconto, ô Davi. Tem alguma dúvida dos verbos que eu mencionei aqui pra vocês? Tá tudo claro? Bora pra pergunta aí, pras dúvidas antes. Olha lá, tá diminuindo o desconto, né, Davi? Não é isso, vamos lá. Me digam, gente, se vocês têm alguma dúvida nesses verbos, se tá tudo lá, já disse que não. Tudo certinho, vamos embora pro último que eu falei pra vocês, vocês vão olhar e falar, ai meu Deus, eu não acredito, não sabia que era assim, desse jeito. Obrigada, muito boa explicação, obrigada. Estão entendendo certinho? Very good. Então bora pro último, gente. Ó lá, deixa eu abrir aqui. Estão vendo? Só sinaliza se sim, se já chegou pra vocês o slide. Mandem aí pra mim. Vocês vão ter que interagir comigo aí nos comentários pra eu saber se é tudo certinho. Então, tudo certo aí? Abriu o slide, gente, pra vocês? Aê, Fê, valeu, obrigada. Vambora. E agora é o último, gente. Presta bastante atenção nesse. Deixa eu fechar aqui. Tem gente que pena isso daqui a vida toda, o ano todo. Eu tenho certeza
que quem não tem ainda familiaridade com o verbo to be, tá olhando aqui esse gráfico, essa planilha, essa telinha aqui, com um monte de informação, falar, não tô entendendo mais nada. Então para, desconstrói isso daí que é um monstro. A gente ficava mesmo na escola há anos tentando entender o que é o verbo to be, mas você vai entender aqui, ó, te garanto, com 5 minutinhos de live, você vai entender agora o que é esse verbo to be. Então, o verbo to be, foca aqui na minha carinha aqui, ó, estão vendo aqui? Esquece um pouco o slide. Imagina que você pensa num produto seu preferido. Uns vão pensar num engradado de Heineken, outros vão pensar em coxinha. Eu peguei aqui sei lá, uma bolacha, tá? Pensou nessa bolacha aí, pensou no seu produto favorito. Você chega no mercado para comprar esse produto, o cara fala assim, ó, tá tendo promoção. Pegue 2 e pague 1. Opa, você já fica felizão, seu produto preferido, pegue 2, pague 1, ótimo. Esse é o verbo to be. O verbo to be são 2 em 1, só que ele tem 2 significados diferentes. É o verbo ser, eu sou, e o verbo estar, eu estou, tá? Então, gente, foca nisso. Não olha o slide e olha aqui, ó, pra teacher, tá? Verbo to be, nossa, gente, mas que carão, misericórdia. Eu espero que o filtro aqui, que eu me vejo bem pequenininha, espero que o filtro aqui no Instagram permaneça no meu rostinho, porque olha que carão, tá consumindo toda a tela de vocês. Mas foca aqui, vamos focar de novo. Verbo to be, verbo ser e estar. Eu sou e eu estou. Pensa assim, eu sou e eu estou. Beleza? E como é que a gente vai aplicar isso daí, ó? Bora lá no aplica. 3 coluninhas. A coluninha da galera dos pronomes, que vocês já conheceram aqui hoje, tá? Que eu passei aqui rapidinho. Temos o verbo to be de fato. Então, se liga. Pronome não tem nada a ver com o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar, tá? Ser ou não ser, eis a questão. É isso. E a gente tem o significado, a tradução do ladinho, tá? Vamos olhar lá na forma horizontal. I é o am. O verbo to be só vai ficar colado, esse am, só vai ficar colado com I. Então, o verbo to be é o am. O que significa? Ser e estar. Então, I am. Eu sou, eu estou, tá? A junção do I com a junção do am, I am. Pum, passe de mágica. O you, o verbo to be do you é o are. O are, que é o verbo to be, é o... Ai, teacher, mas como assim? O nome do verbo é verbo to be e aí tá o are. Vou explicar já já, tá? Não mistura. Vamos focar aqui nas coluninhas. O are anda coladão com you. You are, você é ou você está. He, she, it são os diferentões. É uma galera que anda sempre junta, tá colado uma na outra. É o he, she, it, é o is. Is. Então fica ele é, ele está. Ela é, ela está. E o it, coisas. Coisas. Não tem uma tradução, tá? É coisas, é está. Então, it is a cup. It is a cup. É um copo, tá? You, we, they are. Are. Vocês são, vocês estão. Nós somos, nós estamos. Eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, o verbo to be, eles são esses 3 aí, ó. O am, que é coladão com o I. O are, que é coladaço com o you, we e they. E o is, que é coladaço com he, she, it. Teacher, o is pode ir com I? Não, não. Vai dar uma briga danada. Você vai assassinar o inglês se você colocar o I com qualquer outro, exceto o am. I anda sempre coladão no am. O que complica do verbo to be, que as pessoas acham muito complicado, é que as pessoas explicam de diversas formas e vão complicando a situação. É muito simples. Verbo to be, 3. Am, are e is, tá? Cada um deles é coladão com um pronome. Acabou. Fechado? Fechado? Vamos abrir aqui, ó.
Deixa eu trocar aqui e abrir comentário. Deu pra entender o verbo to be? Ficou mais fácil? Melhorou isso daí? Me digam. Se ninguém falar nada, eu falar, ih, gente, a galera não entendeu, foi nada. Me responde aí se ficou mais fácil. Que agora a gente vai ver como é que a gente vai aplicar essa galera numa frase. Cadê aqui o verbo to be? Aqui. Ah, ficou mais fácil. Ficou mais fácil, ô Davi Leão? Obrigada, Dani. Olá, Ricardinho. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Tá todo mundo vendo aqui o verbo to be, né? O outro slide. Bora. Como é que a gente vai aplicar isso numa frase? Lembra que eu falei assim, ó, o verbo to be são esses três. Am, is e are. Mas por que ele chama verbo to be? Ele tem um nome e a gente não vai usar esse be com os outros am, is e are? Vai. Você vai usar o be, que é seja, esteja, quando você não estiver utilizando o pronome. Quem é o pronome? Não quer chamar o Ricardo pelo nome dele, você vai falar ele. Não quer chamar o Pedro pelo nome dele, você vai falar ele, tá? E o be você vai usar dessa forma, quando não tiver nenhum pronome, tá? Vamos lá no aplica. Olha lá, be happy, seja feliz, tá? Be happy, seja feliz. Quem entrou aqui na minha live atrasado? You are late. You are late. Você está atrasado. Por que o are, teacher? Sendo que a gente tem o am e o is. Porque é o you. O you anda coladão com o are. Não se separam. Beleza? Por isso, you are late. Poderia ser you is late? Acabou de assassinar o inglês. Não, não pode. Podia ser you am late? Não, gente. Fica até difícil pra falar. Tá? Então é you are late. E o she is hungry. Ela está com fome. Ela está hungry, com fome, tá? Gente, deixa eu abrir aqui. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês no final agora da live, que olha só, em poucos minutos, como é que vocês conseguiram aprender o verbo to be tão facinho, tão rápido, tá? Então esquece toda aquela questão de, meu Deus do céu, como é difícil, eu não consigo. O verbo to be eu fiquei anos na escola pra tentar aprender. Pois é, aqui você aprende super rapidinho, sem crise alguma e sem enrolação, tá bom? Vamos repassar então tudo que a gente aprendeu pra ver se vocês entenderam. Vou colocar aqui a minha colinha pra não deixar passar nada pra vocês, tá? E aí vocês vão me responder aí no chat. Não me deixe falando sozinha, viu, queridos? Seguinte, lá no primeiro slide, os pronomes. É a galerinha lá que eu não... É a galerinha lá que eu não vou chamar o nome da pessoa, eu vou chamar ela por como? Bota aí pra mim. Escreve aí quais são os pronomes no chat pra eu ver se vocês entenderam. Bora, gente, bora. Qual que é aí o eu? Qual que é aí o ela? Qual que aí é o ele? Olha, não... Quero ver se alguém tomou nota. Isso aí, Lari. She é quem? She é o ela. Boa, Ti. Isso aí, he é ele. You, você. Quem são enjoadões? Quem são aqui aqueles malas do pronome? Que tudo tem que ser diferente. Boa, Fê. Tá, Rose arrasou. Isso aí, she. Quem são os diferentões? She é o ela, o he. Se tiverem passando cola um pro outro, vocês vão ver, viu? Olha lá, Rosemary Ah, boa. A gente viu que o verbo to have, o que significa verbo to have? Verbo to have é o verbo ter. O verbo to think, qual que é o verbo to think?
Verbo to think, qual que é? Isso, Fê, o verbo ter é o verbo have. Verbo to think é o verbo pensar. Ou isso, a Kátia, achar. Isso aí, pensar ou achar. O verbo to want, esse verbo, eu gosto dele. Eu gosto demais, porque mulherada então usa demais, os maridos odeiam. Qual que é o verbo to want? Vamos falando aí. Verbo to want. Ih, caraca, a mulherada não sabe qual que é o verbo to want? Não é o verbo achar, o verbo to want. Verbo to want é o verbo querer, meu amor. Eu quero tanta coisa. To go. Qual que é o verbo to go? O verbo to go é o verbo ir. E o verbo to know? O verbo to know, ó, são dois, hein? You to know. Aí a galera tá acertando. O ir, beleza. Tá atrasando aqui, demorando. Vários irs. É isso aí. O verbo to go, assim ninguém esquece. Só subindo aqui. E o verbo to know? Saber e... tá faltando um. O Kleber não sabe mesmo? Conhecer. Isso aí, Dai. Isso aí, conhecer. Fer arrasou. E o verbo to be? E o verbo to be, que foi o último que a gente fez. Como é que é o verbo to be? O Kleber demorou demais pra falar qual que era o próximo ali, do to know. Será que ele olhou no Google, gente? E aí? O to be? Ser e estar. Isso aí, Fê. Gente, reforçando pra vocês que essa é a estrutura do verbo, é a base. Tem que saber essa estrutura, porque você sabendo essa estrutura, você vai conseguir formular qualquer frase no presente, tá? Mencionando o presente, o aqui e agora. Então, depois disso, só decola, tá bom? Então, tomem nota, me chamem no direct, se vocês quiserem, pra tirar dúvida, que isso é a base do inglês, reforçando pra vocês. Se eu fosse ficar aqui destrinchando cada verbo, a gente ia ficar horas, tá? E essa não é a ideia. Eu fico também um pouco preocupada para as lives serem mais... não demorar tanto assim, pra não ficar maçante, tá? Então a ideia é essa mesmo, ser leve, divertido, descontraído, falar de uma forma que vocês entendam. Mais uma vez reforçando, vocês não precisam, olha, eu tô até aqui, ó, olhando no olho de vocês. Vocês não precisam ser gramáticos, vocês não precisam, ai meu Deus, eu tenho inglês perfeito pra falar inglês. Só se você for repórter lá do New York Times ou for escrever um livro, ou ser um professor de inglês, aí você tem que garantir a fluência. Se não, bora se comunicar. Pensa primeiro em se comunicar. Falou errado, não tem problema não, tá? Foca nessas estruturas que vai dar certo. Deixa eu tirar uma fotinho aqui na nossa live pra eu postar depois no meu Instagram. Pera aí. E mandar também qual vai ser o desafio, tá? Pera aí, vamos lá. Tava lendo aqui o comentário. Bora, deixa eu tirar uma foto. Eu fechei minha tela aqui. Aê, tirei a fotinha. Seguinte, o desafio vai ser esse aqui, ó. Você vai formar a frase. Deixa eu fechar aqui, peraí. Pra eu falar pra vocês, pra eu me concentrar. Senão eu quero ler vocês aí me perco. O desafio é formar a frase. Ou você vai localizar um desses verbos que a gente aprendeu hoje em alguma música, tá assistindo um filme, ouviu, tira a fotinha e fala, teacher, me marca nos stories pra eu ver que você tá fazendo mesmo, pra você também desenvolver a parte da técnica, que é analisar, aprender e aplicar. Então, o trabalho de vocês agora, gente, é só aplicar. Aplica na vida, aplica em cada momento. Desligou a tela aqui, ó. Tá com fome? I'm hungry, eu tô com fome. Ah, eu quero um carro novo, né? I want a new car, que é um sapato novo. Já pede pro marido e olha pro marido e fala,
I want a new shoes. Eu quero os novos sapatos. Ele não vai nem entender, vai estar lá preocupadão com as coisas. Falar, ok, tá, beleza. E vai lá, passa o cartão, brincadeira. Mas é isso, essa é a ideia. Aplicar direitinho, aplicar em todas as suas rotinas. Beleza? Agora sim, eu vou abrir pra gente finalizar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estou aqui. Bora nos despedirmos, então? Bora lá. Gente, é isso. Tem alguma dúvida? Entendeu como é que é o desafio? Um dos verbos, manda pra mim, tira uma fotinho lá, ou escreve o verbo que você aprendeu, me marca nos stories, que eu vou ficar em cima de vocês pra ver vocês evoluindo pra caramba, tá bom? Um super beijo pra vocês. Tenham um ótimo final de semana. Semana que vem temos live também no mesmo horário. Vou falar sobre intercâmbio. Então, para vocês que estão aí querendo fazer intercâmbio e não sabem por onde começar, Teacher K vai te ajudar, tá bom? Ó, até rimou, que isso, hein? Ok, guys. Thank you so much. See you on the next live. Bye.